A Juiz esclarece. Vamos prosseguir no tema da lei tutelar educativa, que é um tema que nunca se esgota. Tantas são as matérias a analisar no âmbito deste diploma legal e, neste caso, nesta sessão, iremos analisar as formas de execução possíveis do regime de internamento na perspectiva da supervisão intensiva e do acompanhamento pós-internamento. Já vimos que a medida de internamento, portanto, tem uma duração que se encontra fixada, que os tempos de fuga do jovem são acrescentados ao tempo de duração, mas poderá existir outra situação em que, no âmbito da medida de internamento, seja aplicado um período de supervisão intensiva, que deve ficar previsto logo na sentença, mediante prévia audição dos serviços de reinserção social, de forma que se veja de que forma é que pode ser cumprido, em que o jovem que está sujeito a uma medida de internamento pode cumprir parte dessa medida já no meio natural de vida ou em casas de autonomia, de forma a verificar se os objetivos visados com a medida de internamento foram ou não devidamente alcançados. E então, como é que se faz isso? Os serviços de reinserção social irão elaborar um projeto também das metas a atingir durante esse período de supervisão intensiva, em que o acompanhamento prossegue, mas em vez de ser na instituição, será no meio natural de vida ou numa casa de autonomia, em que o jovem terá de cumprir determinadas obrigações e regras de conduta, deverá, enfim, cumprir o projeto que foi elaborado tendo em vista esse período de supervisão intensiva e isso será objeto de avaliação para verificar se está a cumprir ou não a finalidade que se pretende alcançar através do mesmo, que é verificar se o jovem interiorizou ou não as metas que eram prosseguidas através da aplicação da medida de internamento e se chegarmos à conclusão, no final, que o jovem não cumpriu as obrigações e regras de conduta que lhe foram aplicadas e em que ele tomou parte, em cuja deliberação também tomou parte, foi ouvido necessariamente, se verificar que não cumpriu as obrigações desse período que é cumprido, não queria dizer em liberdade, mas ao fim e ao cabo acaba por ser isso, no meio natural de vida ou em casas de autonomia, terá de regressar à instituição para cumprir a parte remanescente da medida de internamento que não foi cumprida em virtude de se encontrar nesse período de supervisão intensiva. Portanto, se chegarmos ao termo do período de supervisão intensiva e chegarmos à conclusão que o jovem cumpriu, interiorizou, cumpriu as obrigações, as regras de conduta, sujeitou-se ao acompanhamento, sujeitou-se às entrevistas, deu provas de que entendeu as finalidades que eram visadas com a medida de internamento, quando chegarmos ao termo desse período de supervisão intensiva, então será declarada cessada a medida mediante declaração, portanto, judicial, em que se analise que a medida surtiu o seu efeito útil. Se chegarmos, como disse, ao termo da medida do período de supervisão intensiva e se chegar à conclusão que o jovem não cumpriu, não interiorizou aquilo que lhe foi transmitido durante o cumprimento da medida de internamento que foi interrompida para cumprimento do período de supervisão intensiva, nesse caso, chegamos à conclusão que não foi útil esse período, terá de regressar à instituição para cumprimento, para execução do remanescente da medida de internamento que foi inicialmente aplicado, uma vez que se verificou através do período de supervisão intensiva que as finalidades, as necessidades de educação ainda não estavam acauteladas. Bom, mas esse período de supervisão intensiva nem sempre é aplicado. E por isso pode suceder que no termo da medida de internamento o jovem saia da instituição
e se depara com uma situação de maior fragilidade, porque teve aquele tempo todo internado e precisa de se integrar novamente no meio natural onde habitualmente desenvolve as suas rotinas. E então o que é que tem de ser feito nessas situações? O diretor do centro educativo tem de comunicar com pelo menos 3 meses de antecedência aos serviços de reinserção social que a medida está a atingir o seu fim. Essa medida de internamento terá sido objeto de uma liquidação pelo juiz, em que terá feito o cômputo, portanto, da data prevista para o termo da medida, de acordo com o tempo de duração que foi aplicado, e quando chegarmos quase no termo da duração da medida, cerca de 3 meses, pelo menos 3 meses antes, como disse, o diretor do centro educativo terá de comunicar aos serviços de reinserção social para que analisem a situação do jovem, como é que irá proceder-se à transição da vida na instituição para a vida na comunidade e se chegar à conclusão que o jovem fica sujeito a uma situação que poderá ser considerada como de perigo para o seu bem-estar, porque vamos imaginar que ele vive numa comunidade que é associada a delitos, portanto, ou que vive numa família que não tenha estrutura, valores suficientemente consolidados, que não sejam um padrão de referência para o jovem. Portanto, poderá ser necessário, nesse caso, atuar já no âmbito da Lei de Promoção e Proteção e, se for caso disso, portanto, comunicar-se à CPCJ ou até ao Ministério Público as situações de perigo em que possa encontrar-se o jovem à saída da medida da instituição, quando cessa a medida de internamento, de forma a que, fora do âmbito da lei tutelar educativa, possam ser tomadas as medidas necessárias para assegurar que o jovem, no meio natural de vida, continue afastado de qualquer situação de perigo que possa pôr em causa o seu bem-estar e desenvolvimento. E quando falo em bem-estar, estou a falar em bem-estar físico, psíquico e emocional, portanto, o bem-estar em todas as suas vertentes. E, se for caso disso, portanto, terá de ser iniciado um processo de promoção e proteção para cautelar que aquele jovem, portanto, não fique sujeito a uma situação de perigo que, ao fim e ao cabo, acabe por aniquilar toda a aprendizagem a que foi sujeito e submetido no âmbito da medida de internamento que lhe foi aplicada ao abrigo da Lei Tutelar Educativa. Portanto, existe uma articulação entre os vários sistemas de proteção. Existe uma articulação, portanto, entre o sistema de proteção tutelar educativa e o sistema de proteção da Lei de Promoção e Proteção. Tem de haver uma articulação, sendo certo que o Ministério Público, em qualquer caso, representa sempre o elo de ligação, uma vez que, dando conta de qualquer situação que implica intervenção num âmbito ou noutro, terá de atuar e instaurar, se for o caso disso, as providências que se revelarem em cada caso mais adequadas para assegurar o superior interesse do jovem que se encontre por qualquer motivo, por qualquer situação, por qualquer circunstância, sujeito a uma situação que ponha em causa, como já disse, o seu bem-estar e cabal desenvolvimento. Penso que relativamente a estas vicissitudes da medida de internamento, em que, portanto, há lugar de forma facultativa, não é obrigatório, este período de supervisão intensiva, pois que deverá ser analisado em caso a caso se justifica ou não a aplicação desse período e que há, no final, este período de acompanhamento pós-internamento. Penso que, relativamente a esta questão do internamento, já foquei os pontos essenciais. Oxalá tenha sido clara. Bem-aja pela atenção.